Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Nessa edição você vai ver: impossível produzir. Já existem países em que a agropecuária não consegue mais trabalhar. As terras se tornaram improdutivas. Situação que pode ocorrer em qualquer país. Problema que aumentaria a fome e a insegurança no mundo. As informações para o futuro, agora no Planeta Campo. A agropecuária é uma empresa a céu aberto que funciona, que depende do clima, certo? O problema é que depender do clima está cada vez mais arriscado. O aquecimento global tem provocado um desequilíbrio no tempo. Onde é muito frio, o calor descongela geleiras, resfria oceanos. Onde é muito quente, fica ainda mais quente, chove demais, causa alagamentos. São muitas as surpresas. Pior é que tudo isso se deve às atividades humanas que liberam os gases de efeito estufa. São eles os responsáveis pelo aquecimento global. Um dos impactos mais preocupantes é na produção de alimentos. Para entender melhor essa mudança e as consequências, eu conversei com um representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil. O aquecimento global pode gerar prejuízos de 7 bilhões e meio de dólares no mundo somente esse ano. Os incêndios, por exemplo, devastam áreas muito grandes de uma só vez. Na Austrália, ano passado, foram mais de 115 mil quilômetros quadrados. Mas não é preciso um desastre para perceber o desequilíbrio climático. O simples aumento de 1 grau na temperatura já causa problemas no Canadá. A agropecuária está mais sensível e menos eficiente. Uma das consequências é econômica: queda de 0,12% no PIB. O Brasil, apesar de contar com um agronegócio que bate recordes ano a ano, também está em risco. As secas e as geadas mais frequentes são alguns sinais. Sinais que foram captados por quem analisa a disponibilidade de alimentos no mundo, como a ONU. A Organização das Nações Unidas, em uma entrevista exclusiva para o Planeta Campo, chamou atenção para a urgência de uma agropecuária regenerativa. Na medida que podamos fazer sistemas alimentares resilientes, capazes de recuperarse ante choques, vamos a diminuir a vulnerabilidade. Os países mais vulneráveis são os países áridos e semiáridos. A região nordeste do Brasil tem chances de ver a produção de alimentos ficar ainda menor. Como esse fato depende de muitos esforços para ser revertido, a ONU antecipa outra solução emergencial: uma melhoria na logística. No caso brasileiro, mais de 60% mora em cidades pequenas e médias, sim? Isso quer dizer que temos um desafio de gerar sistemas agroalimentares para essas cidades que estabeleçam um equilíbrio entre o urbano e o rural. É uma necessidade urgente para não agravar a fome no Brasil, medida que deve ser replicada em escala maior nos países vizinhos. Isso quer dizer que 50% da população da Latinoamérica e Caribe vive em condições de pobreza ou de pobreza extrema, 35% em pobreza e 15% em pobreza extrema. Isso é uma vergonha em um continente que é o celeiro do mundo. Rafael Zavala chama a atenção para erros da gestão, mas também valoriza trabalhos bem feitos e de tamanha importância, como o da agropecuária. Os carros poluem, mas ninguém se propõe a erradicá-los como meio de transporte. Em vez disso, são promovidas inovações para torná-los mais eficientes até que alcancem sistemas de mobilidade neutros em carbono. O mesmo deve ser buscado com a pecuária. Certo, e isso inclusive
acaba, né, agradando muitos produtores rurais que às vezes veem alguns alertas da ONU, da FAO, sobre as produções de alimentos, a distribuição, e acham que essas instituições podem estar alarmando a população, sendo contra, né, a nossa produção agropecuária. E isso não é verdade, né? Esses alertas realmente são para que a gente possa evoluir na produção. Claro, e além disso, temos também que gerar uma nova forma de esquema de serviços ambientais para a produção, que não se trate somente de produzir alimentos, mas também de produzir melhor ambiente. E há evidências muito claras, ¿sí? de como um investimento pode ter alto retorno social. Vamos entender mais sobre a situação brasileira? O Eduardo Assad, da Embrapa, vai nos ajudar. Eduardo, uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado. Eduardo, queria que você contasse um pouco para a gente, de acordo com as suas pesquisas aí, né? Em que situação nós estamos nesse risco de deixar de produzir, né? Se a gente continuar dessa maneira, levando dessa maneira, com investimentos que não são suficientes, né? Quais culturas, por exemplo, devem ser aquelas que vão sofrer por primeiro? Olha, a gente começou esses estudos mais aprofundadamente no ano 2000. E nesse primeiro momento, o que chamou a atenção da gente foi o café. O café, com a alta temperatura, ele pode ter abortamento de flor e aí cai a produção. Algumas soluções já estão sendo encontradas para o café, minimizando essas perdas. Porém, áreas que antes eram produtivas deixaram de ser. Os estudos avançaram. Em 2007, a gente lançou um grande estudo chamado A Nova Geografia da Produção, onde a gente mostrou as perdas que poderiam acontecer em diversas culturas brasileiras. E aí ficou mais ou menos elencado pelo seu valor, a sua condição comercial, o seu valor comercial, seria basicamente a soja, o milho e o café. Seriam as culturas mais afetadas. O que é terrível para a gente é que em 2007 nós falamos que poderia existir perdas de até 7 bilhões de reais na produção de grãos no sul do Brasil. Em 2020, o pior cenário apontava para isso. E o que aconteceu em 2020? Eu errei, não foram 7 bilhões de reais, foram 7 bilhões de dólares que nós perdemos. Quanto que as nossas indústrias, elas investem em genética, por exemplo, para uma soja mais resistente à seca, um milho mais resistente à seca e outras situações de clima, de tempo, mas que não adianta muito se a gente não trabalhar a sustentabilidade também, o clima em si, o tempo em si, né? Porque senão não há genética que aguente. A genética tem o seu limite. A Embrapa, ela tem trabalhado no máximo da sua capacidade e já soltou algumas cultivares de soja que têm tolerância à deficiência hídrica, tem dado muito certo, mas vai até 2 graus. Se a temperatura do planeta subir 2 graus, a gente ainda consegue ter uma solução genética. A partir de 2 graus, começa a complicar. Para isso também, a gente fez uma associação com a Unicamp, uma unidade de pesquisa chamada UNIP Genclima, unidade mista de pesquisa, que tenta associar cultivares ou espécies que são mais tolerantes à seca, para ver se a gente consegue colocar isso nas culturas comerciais. O esforço é grande, mas o dinheiro é curto. Se a gente colocar mais recursos na pesquisa, incentivar mais, a gente consegue encontrar soluções mais rapidamente. Mas do jeito que vai a carruagem aí, os recursos são cada vez mais limitados. Pois é, bastante limitados, né? O Brasil, por exemplo, também acaba não cumprindo aí, né, tudo o que deveria em termos de investimentos em pesquisa para a sustentabilidade, né? Você acredita que a gente está aí em qual porcentagem, né, do tanto que a gente precisa ou quanto que a gente faz, hein? Olha, é uma discussão complicada porque nós já fomos protagonistas nisso, tá? Soluções para o enfrentamento do aquecimento global. Há 4, 5 anos, eu lembro que nesses acordos, nos grandes encontros mundiais de clima, nas COPs do mundo que aconteceram no passado, o mundo inteiro esperava o Brasil falar no finalzinho para dar uma posição e dar o tom. Qual seria o tom? Então, nós éramos protagonistas nisso. Perdemos esse protagonismo.
E agora nós estamos lutando para mostrar que nós temos solução para essas coisas todas. Mas o avanço foi tão grande entre o ano 2010 até 2018 que nós ainda podemos respirar com certas soluções que existem, por exemplo, como a agricultura de baixa emissão de carbono, as soluções genéticas que estão surgindo, que estão no forno e outras que estão saindo, a fixação biológica de nitrogênio, que reduz a emissão de gás de efeito estufa, a busca por um entendimento completo desse sistema sustentável, não só na parcela, mas na propriedade agrícola e, principalmente, se nós tivermos a competência e a serenidade de implementar o Código Florestal e o CAR na sua totalidade, aí nós vamos dar uma lição para o mundo. Pois é. Muito obrigado pelas informações, Eduardo, e um bom trabalho para você aí. Qualquer novidade, por favor, venha trazer para a gente. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima, então. Tchau, tchau. A seguir, mesmo com os riscos que estamos convivendo, países investem menos do que deveriam para controlar as mudanças climáticas. E também a emissão de gases de efeito estufa devem bater recorde em 2023. As emissões de dióxido de carbono, o CO2, até que diminuíram durante 2020 e 2021, anos em que vivemos a pandemia da Covid-19. A indústria diminuiu a produção e a população se isolou socialmente. Mas os níveis já aumentaram e muito. Até 2023 devem bater um novo recorde global. A Agência Internacional de Energia emitiu um alerta. A publicação indica ainda que o cenário é resultado de um investimento insuficiente em energias renováveis nos planos de recuperação econômica pós-pandemia. Veja só esses dados aqui comigo, dos investimentos, então, dos países em 16 trilhões de dólares, que aí para você, lógico, parece muito, mas não é suficiente, ainda mais quando você vê de que forma, né, que eles foram aí divididos durante essa época de pandemia. 90% deles, como você vê aí, né, foram usados para medidas sanitárias, naturalmente, né, porque foi uma crise sanitária, e também com apoios financeiros para as famílias mesmo que precisavam, né, porque nós tivemos aí também uma crise econômica. 2,3 trilhões aí para os próprios países mesmo fazerem essa recuperação econômica. Então, eles reservaram esse dinheiro para poder investir aí na indústria, por exemplo, né? Salvar algum setor ou outro. Isso aconteceu muito, vocês sabem. E aí, 380 bi, ou apenas 2% disso tudo aqui, é que foram usados para as energias renováveis, por exemplo, para essas pesquisas também em sustentabilidade. Esses dados são da Agência Internacional de Energia. E analistas acreditam muito de que, apesar de a gente ter vivido uma crise, né, sanitária, econômica, esses investimentos aqui, né, em energias, por exemplo, seriam muito importantes para que a gente avançasse a partir de aqui e não passasse mais por essa Covid-19, por uma pandemia como essa. Investir em sustentabilidade também garante, sim, que a gente tenha aí uma situação sanitária no mundo mais sustentável. Vamos conversar com o pesquisador da Unicamp, o Gilberto Zanuzzi, para saber a opinião dele. Gilberto, uma boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde a todos. Gilberto, de que forma você vê aí que os países têm encarado, hein, a sustentabilidade? Ainda não da forma como deveriam? Olha, eu acho que tem um grupo grande de países, e em geral são os países mais ricos, né, que tomam frente, né, ou percebem essas oportunidades de mudar a sua agenda de investimentos. E a gente nota isso, né, em vários desses países, né, notadamente a Comunidade Europeia, né, os próprios Estados Unidos, né, que eles percebem que também esse grande problema, né, o clima, na verdade, virou uma emergência, né,
até mais importante do que a própria Covid hoje em dia, né? A gente consegue controlar pandemias, claro, com pesquisa, com né, medidas políticas adequadas, né? Você tem a vacina. O problema ambiental ou climático, né, ele é muito mais complexo, né? A gente não tem uma vacina pronta, né? A gente tem um monte de coisas que a gente tem que fazer. No campo da energia, isso é muito evidente, né? A gente precisa de energia para continuar a nossa vida, né? Aquecer alimentos, guardar vacinas, né? Então, ela é um elemento bastante importante, né, nas economias. O que a gente precisa é sair de uma economia que foi montada em cima de combustíveis baseados em carbono, né, para um outro paradigma, né, que muitos países já perceberam a oportunidade de a gente fazer uma transição mais acelerada, né, para descarbonizar a nossa economia, especialmente alguns setores muito difíceis, né? Você citou a questão de transportes, né? E grande parte da indústria também ainda depende de combustíveis fósseis, né? Para a gente eletrificar e começar a trazer um outro vetor energético, que é o hidrogênio. Então, alguns desses países, né, o Japão, a Alemanha, Canadá, né, Estados Unidos, estão movimentando esses investimentos nessa direção. Mas, como você viu, ainda precisamos de muito recurso, né, para transformar toda uma infraestrutura que foi montada em cima de outros combustíveis. E mesmo explicando aqui esses números, né, e relacionando com a pandemia, muita gente pode não entender justamente como a sustentabilidade ela se relaciona com quase tudo que a gente fala, né, com todo tipo de produção, todo tipo de crise sanitária, porque o que a gente fez muito durante a Covid-19 foi apagar um incêndio, né, de um problema que foi causado aí pelo próprio homem. Mas se a gente tivesse já entendido bem a natureza, respeitado ela, né, a gente não teria vivido o que viveu nesse 1 ano e meio que a gente viveu agora, né? Então, por isso que essa pesquisa, esse investimento em sustentabilidade, ele é muito importante para que a gente se prepare justamente, né, para essas situações ou nem viva essas situações que vivemos agora. De fato, esse é o grande desafio, né, quando a gente fala de sustentabilidade ou de redução de emissões, porque os efeitos, eles não eles não aparecem imediatamente, né? E a gente está tentando evitar problemas graves que vão acontecer muito mais lá na frente, né? Mas, assim, como brasileiro, eu acho que a gente tem até exemplos muito claros, né? Por exemplo, a questão hídrica, né? Essas crises recorrentes, né? São sinais de que o clima está mudando. Nós montamos todo um parque de fornecer, né? De produzir eletricidade, né, a partir dessa fonte, né, que é muito legal, importante, a gente domina a tecnologia, a gente é capaz de, né, de fazer isso, mas a água já não tem a mesma abundância que tinha no passado. Nós temos que entender, inclusive, melhor o que está acontecendo. Mas isso, né, os meus colegas que trabalham mais nessa área, percebe isso como já, né, um sinal importante dessas mudanças, né, que estão ocorrendo a partir da Revolução Industrial, né, e tendem a agravar. Certo. Inclusive tem mais informação sobre isso, que mais ou menos, né, 90% do crescimento previsto em emissões de gases de efeito estufa vai acontecer pelos países mais pobres, de acordo com o mesmo relatório da Agência Internacional de Energia. O documento chama a atenção dos países mais ricos, que poderiam ajudar no controle investindo em tecnologias verdes nos países mais pobres. Afinal, a consequência, né, a gente sabe que acaba se tornando um problema de todo mundo. Aliás, esse compromisso foi firmado em alguns eventos de discussão do clima
pelo mundo. Seriam 100 bilhões de dólares anuais em investimentos, mas de acordo com uma carta conjunta produzida pelos 100 países em desenvolvimento, essa verba não chega aos 80 bilhões. Esse compromisso, não é mesmo, Gilberto, a gente deveria levar ele mais a sério. A gente tem a COP26 vindo aí agora, né? E quem sabe o Brasil pode, inclusive, ser protagonista dessa discussão. De fato, esse é um dos, vamos dizer, dos pontos desses acordos internacionais que são recorrentes, né? A gente avança, retrocede, né? Mas essa transferência de capital e de tecnologia sempre é uma questão sensível, né? Lembre-se que países, patentes, né? Existe um interesse econômico aí. Precisamos avançar nisso. Quanto ao Brasil ser protagonista, eu acho que o Brasil, infelizmente, tem que fazer uma lição de casa urgente, porque você mencionou que na pandemia, globalmente, a gente reduziu emissões. O Brasil foi um dos poucos países que aumentou. E nós aumentamos por conta do desmatamento, né? Então, nós precisamos realmente acelerar nossa lição de casa, porque nós estamos devendo. Certo. Não é só o investimento que está faltando, mas justamente, né, um trabalho, um dever de casa, como ele usou o termo, de situações que a gente já conhece, já sabe como reverter ou o que fazer para não emitir tanto CO2 e a gente não está fazendo ainda. Obrigado por vir aqui chamar nossa atenção, Gilberto. Um bom trabalho para você. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom dia. Até uma próxima. Obrigado também a você pela companhia. Nós nos vemos sempre ao meio-dia em ponto. Tchau, tchau.